Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nós estamos na segunda videoaula sobre o texto, O Cristianismo nos séculos XVI e XVII, do professor Adriano Cerqueira. Na primeira a gente tratou da crise da chamada cristandade e do início da Reforma Protestante com Martinho Lutero. Agora a gente cai na reforma de João Calvino. Calvino vai produzir a sua reforma 17 anos após as chamadas 95 teses de Lutero, que foram em 1517. Portanto, Calvino está em 1534 apresentando seus primeiros escritos nesse sentido. E qual é o argumento básico de João Calvino? Tá? Da mesma forma como Lutero, Calvino era agostiniano. Né? Então, Calvino parte do princípio da falibilidade humana, ele aceita esse argumento de Santo Agostinho, e mais do que isso, tá? ele também aceita certos princípios de interpretação de Martinho Lutero. E que princípios são esses? Ora, se o ser humano é falho, a pergunta que vem é: por que ele é falho? Por que ele erra? Resposta: porque ele foi expulso do paraíso. Porque ele carrega, então, o assim chamado pecado original. Ora, se o homem carrega o pecado original, e se todos os seres humanos têm como origem a mesma origem, tá? Então todos os seres humanos, carregamos esse pecado. Consequentemente, tá, Calvino então faz a sua primeira afirmação, que todos nós carregamos o quê? Nós somos predestinados a nos afastarmos de Deus. Né? Ou seja, se fomos expulsos do paraíso, se carregamos o pecado original, o nosso caminho, digamos assim, entre aspas, natural, é o afastamento de Deus. Não tem como, tá? E, obviamente, seguir o caminho inverso da divindade. Tá? Ora, se isso acontece, tá? Então a primeira exclamação seria: então todos nós, então de nada adianta fazer qualquer coisa, todos nós estamos irremediavelmente perdidos? Né? A resposta de Calvino: não estamos, porque vem a segunda afirmação de Calvino, que no juízo final alguns serão salvos. Há de se separar no juízo final, uma espécie de separarmos o joio do trigo, daqueles que de fato são merecedores para retornarem para o lado de Deus, da divindade, daqueles que não, que pelo pecado original serão encaminhados devidamente no sentido contrário. Né? E aí, por fim, vem, é claro, uma nova exclamação, e agora acompanhada de uma pergunta. Tá, então se alguns serão salvos, como é que eu posso saber se eu serei salvo? Né? No juízo final. A resposta que Calvino dá é muito simples. Tá? Você saberá na medida em que você obtenha sucesso nas boas obras. Era essa a expressão que aparece nos seus textos. Tá? Ora, o que seria então boas obras? Vamos pensar. Ora, estamos falando aqui de pessoas que estão querendo saber se individualmente elas serão ou não salvas. Se estamos falando de pessoas que individualmente querem saber, então essas boas obras dizem respeito a cada pessoa. Então, muito bem, vou me colocar como exemplo. Perdão. Eu quero saber se serei ou não salvo no juízo final. Então, eu tenho que olhar a minha vida e verificar se eu obtive sucesso naquelas coisas que eu obrei, que eu trabalhei, né? Ora, como é que então, no mundo do século XVI, tá, já no mundo da assim chamada Idade Moderna, como é que eu posso saber se eu tenho ou não sucesso, tá, nas coisas que eu trabalho? Ora, me parece que a resposta é um tanto óbvia. Eu posso saber se eu tenho sucesso na medida em que eu consigo conquistar materialmente coisas. Ou, se vocês quiserem traduzir na linguagem mais simples possível, se eu consigo ter dinheiro com isso. Né? Ora, essa forma de interpretar colocava, então, algumas modificações bastante interessantes no comportamento das sociedades, particularmente as sociedades europeias naquele momento. E que mudanças são essas? Bom, a primeira era que agora a ideia de salvação ela é uma ideia rigorosamente particular. O que eu quero dizer com isso? Tá? É uma ideia de que, se para o mundo católico é possível que eu tenha pensamentos positivos, que eu reze,
por uma outra pessoa, uma pessoa enferma, ou uma pessoa que esteja desorientada no seu comportamento. No caso do modelo calvinista, não há como fazer isso. Por quê? Porque quando muito eu posso me salvar, eu não posso salvar o outro, né? Então repare, não se trata aqui de uma questão de produção de pessoas insensíveis, não é isso, tá? Mas sim de dizer o seguinte: olha, eu não posso fazer nada por você, né? Eu posso fazer quando muito por mim, posso apresentar uma ou outra orientação, mas eu de fato não tenho como ajudar, tá? Ora, o que significa dizer que a primeira grande mudança que a gente tem a partir do argumento calvinista é a ideia de individualismo, tá? Vamos perceber, vamos entender que individualismo não é algo pejorativo, é simplesmente isso, é o reconhecer os limites e saber que eu só posso fazer por mim, eu não posso fazer por mais ninguém, tá? No caso aqui, na ideia original, eu só posso me salvar, eu só posso descobrir se eu serei escolhido no juízo final, tá? Com toda certeza, na medida em que o comportamento ele cai para esse lado, uma segunda grande mudança que aparece no mundo, que começa a aparecer, né? Vale aí o gerundismo, né? Começa a aparecer no mundo e vai desaguar lá no século XIX, é a ideia de que o dinheiro passa a ser um componente importante na vida das pessoas. Ou trocando em miúdos, como já escreveu o sociólogo Max Weber, tá? O João Calvino, sem saber, ele acaba sedimentando as bases daquilo que no século XIX nós vamos chamar de capitalismo, né? Exatamente isso. É interessante porque trata-se então de uma mudança não apenas na questão da fé, mas sim numa questão de uma ética de vida. Então eu tenho para a minha vida o quê? A preocupação de conquistar mais e mais bens materiais, e na medida em que essas conquistas elas se materializem para valer, elas existam, eu posso tocar isso, eu posso tocar nesses bens. Na medida que isso aconteça, então, e vou até o fim de minha existência com isso, então é a minha certeza que estarei salvo, tá? Esses são, em linhas gerais, os argumentos e alguns impactos do pensamento e das ideias de João Calvino. A gente encerra a nossa segunda parte e daqui a pouco a gente está na terceira parte da nossa videoaula. Muito obrigado.